Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a avaliação postural. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá, deixa eu ver, apresentar. Vocês estão vendo os slides? Estão, né? Bom, vamos falar um pouquinho então de avaliação postural. Eu sei que quando a gente falou de avaliação respiratória, vocês viram que a avaliação postural, pelo menos eu falei um pouco sobre a parte torácica, né? É importante porque algumas posturas, né, como a cifose dorsal, a anteriorização do ombro, né, podem até interferir na dinâmica respiratória. Podem diminuir o volume corrente de ar que entra e sai dos pulmões, né, diminuir a expansibilidade do tórax, né? E hoje a gente vai falar ainda mais aprofundado um pouco sobre essa questão da avaliação postural. Então, primeiro, postura. Olha só essas imagens, né? A gente tem a primeira imagem, o rapaz, ele tem uma, vamos observar, né, essa vista dele lateral, ele tem uma semiflexão de joelho, né? Ele tem uma anteriorização aí do quadril, ele tem, tá jogando o peso dele para frente, né? Anteriorizando o corpo dele, né? O do meio já tá jogando o quadril para trás, né? O terceiro ali ele tem uma anteriorização do ombro, né? Ele tem uma anteriorização da cabeça, a cabeça tá bem para frente. O quarto também tá bem acentuado, né? Essa, essa anteriorização da região cervical. E o último é o único que está com a postura correta, tá? Então, a nossa postura, ela interfere em muito nossa qualidade de vida, tá? Por isso que é importante a gente avaliar a postura. Algumas disfunções, né? Como escoliose, lordose, ou uma má postura durante as atividades, mesmo que você não tenha a coluna com alguma deformidade, mas durante o seu trabalho, você executa aquele trabalho com uma postura errada, isso ao longo do tempo vai desenvolvendo o quê? Dores, lesões musculares, isso pode levar a quadros de dores crônicas, tá? E interferir na sua qualidade do sono, interferir na sua qualidade de vida. Então, assim, o que você entende por postura? Você, como fisioterapeuta, você é o profissional da postura. Você, mesmo que você não lide com isso diretamente, você precisa ter uma noção, né, de como fazer uma avaliação postural. De olhar as pessoas passando, por exemplo, você está no shopping lá comendo um lanche, você está olhando as pessoas passarem. Você tem que ir já reparando, olha, aquele ali tem uma anteriorização de joelho, aquele ali tem uma anteriorização de pescoço. Então você já vai começando a identificar. Porque quando você chegar na frente do paciente, você vai precisar fazer uma avaliação, né? Olhar ele e ver onde estão as alterações, né? O que é normal e o que é um ângulo aumentado, diminuído, tá? Então, postura é. Geralmente eu peço para você olhar o seu amigo, né? Mas como tá cada um na sua casa, não tem como a gente fazer essa avaliação agora, de olhar o nosso amigo. Mas olhe uma pessoa. Depois eu vou pedir para vocês fazerem isso com uma pessoa que está dentro da sua casa. Pode ser até a mesma pessoa que vocês fizeram aquela entrevista. Mãe, Uhum. qual é a senha? Tá, deixa eu Richard. pôr. Ah, é essa. É a senha. E aí, então, pergunte para você mesmo como está a sua postura. Quando você está assistindo TV, quando você está em frente ao computador, né? Quando você está no celular, assistindo vídeos no celular, dormindo, como é a sua postura? Será que você está dormindo de forma correta? Né? Ou você está dormindo todo errado, todo torto, né? Acorda com aquela dor nas costas, não sabe o que aconteceu. A gente fica com o celular, fica ali com o pescoço baixo, né? Depois dá até dor no pescoço aqui, não consegue mexer, por quê?
excesso, né, de contração muscular excêntrica ali naquela região. Né? Então é muito comum hoje as pessoas estarem com dor nessa região do polegar, né? Porque fica o tempo inteiro. Tempo inteiro digitando, né? Da dor, fica uma bolinha aqui de contração muscular. Cervical assim, né? O tempo inteiro assim, também dá dor nessa região de pescoço, trapézio, né? No computador, se a gente. O certo é você sentar sobre os isquios, sentar sobre. Vocês estão sentados aí? Sentar sobre o ossinho do quadril, né? Não sentar assim, ó, coluna em C, mas sentar retinho, né? A gente vai falar sobre isso hoje. Tem bastante fotos para vocês estarem avaliando, tá? Esses probleminhas. Então, vamos refletir um pouquinho e aprender um pouquinho hoje sobre a nossa postura. Então, a postura é definida como a relação de um segmento corporal com o outro e com o ambiente. Então, como que o meu segmento corporal, coluna, se relaciona com os membros e com o ambiente em que eu vivo? Será que para mim carregar uma caixa, levantar uma caixa, eu faço o agachamento correto ou eu pego aquele peso com a coluna em formato de C? Então, alguns movimentos, se forem feitos de forma errada, quando você estiver com 40, 50 anos, você vai estar toda lascada, realmente. Vai estar com hernia de disco, vai estar com artrose, vai estar com dores musculares, entendeu? Então, a gente precisa saber como pegar um objeto do chão pesado, como agachar da forma correta, como trabalhar no computador da forma correta, entendeu? E a postura, né, o tipo de postura que envolve uma quantidade de esforço mínimo, né, e sobrecarrega e que conduz à eficiência máxima no uso do corpo. Então, a gente precisa desenvolver uma postura que tenha um mínimo de esforço. A gente não pode ficar com uma postura que exija um esforço excessivo. Então, imagina se eu estou no computador aqui trabalhando com o meu trapézio todo contraído. Está tendo um esforço muito grande dessa região. Então, isso aqui vai ficar totalmente dolorido e hipertônico, tá? Então, a gente precisa trabalhar com a postura ótima ou ideal. Qual que é essa postura ótima ou ideal? É aquela na qual os segmentos corporais estão alinhados verticalmente e o centro da gravidade passa através do eixo do nosso corpo e das nossas articulações. Então, os segmentos corporais estão próximos a um alinhamento vertical. As forças da gravidade, que são as forças que geram uma compressão nas vértebras, né? Elas vão estar distribuídas igualmente sobre as superfícies articulares, né? E a tensão excessiva é exercida nos ligamentos e nos músculos. Essa é a postura ideal. Então, por isso que existe uma técnica para você levantar peso, né? Sabe aqueles caras que fazem levantamento de peso olímpico? Tem uma técnica certa de você levantar o peso. Você trabalha muitas vezes com a força do seu quadril para levantar e não a do braço. Você agacha fazendo uma antiversão da pelve, encaixando a pelve, colocando o bumbum lá atrás, né? Então tem toda uma técnica. Por isso que todas as práticas esportivas têm uma técnica correta para a pessoa não se desgastar e não lesionar, tá? Bom, então a primeira coisa a gente tem que relembrar a nossa coluna, tá? Vocês lembram que a nossa coluna, olha aqui a parte posterior, a gente tem 7 vértebras cervicais que estão aqui em verde, na cor verde. A gente tem 12 vértebras torácicas que estão na cor alaranjadas. A gente tem 5 vértebras lombares e tem o sacro, né? Que também tem 5 vértebras, né? Sacrais e ainda tem a parte coxígea em rosa. Bom, essa coluna ela tem que ter duas coisas. Ela tem que ter força e flexibilidade. Esses músculos que passam ali, né, os eretores da espinha, ela tem que ter força para se manter contra a gravidade, porque isso são vários ossos. Então, você imagina para essa coluna ficar em pé contra a gravidade. Ela tem que ter força para vencer essa gravidade, certo? E o próprio peso corporal, que a gente tem um peso corporal, que pode ter gordura, água, massa muscular, os órgãos, né?
E também tem que ter flexibilidade. O que é flexibilidade? É você ter mobilidade, você conseguir dobrar essa coluna para frente, estender essa coluna para trás, entendeu? Então ela tem que se movimentar, permitir os movimentos do corpo. Por exemplo, se você for dançar, se você for se alongar, se você for agachar, todos os seus movimentos funcionais, né? E também tem que ter força. Então ela não pode nem ser tão rígida a ponto de ficar ali estendida, reta, dura, mas também não tão móvel a ponto de ser mole. Então ela tem que ter força e flexibilidade, tá? Como que a nossa postura se desenvolve desde a nossa infância? Então, aqui essa foto é do desenvolvimento não da infância, mas do Homo sapiens, né? Que a gente sabe que foi ao longo dos anos se desenvolvendo, né? E a gente brinca que agora vai voltar para essa posição encurvada que veio, porque tanto usar máquinas, né? Computador e coisa, celulares, que deixam a nossa postura errada, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas o desenvolvimento da criança é assim, a nossa coluna, quando nós somos bebês, ela é em formato curvado, ela é uma curvatura em formato de C, certo? A criança, ela não quando ela nasce, ela não consegue estender o pescoço, ela não consegue ficar em pé, né? Então, aos poucos, vai tendo uma maturação do cérebro e vai tendo o quê? O desenvolvimento dos músculos. Então, a musculatura da cervical começa, inicialmente, até chegar na lombar e sacral, que são as últimas. Então, é de cima para baixo, certo? Então, primeiro, qual que é o movimento que a criança vai ter? Primeiro de todos, levantar o pescoço, ter o controle do pescoço, porque quando você nasceu, você não tinha controle do seu pescoço. Se você segurar o pescoço e soltar, o pescocinho cai, né? Do bebê. Mas aí com 4 meses, 3, 4 meses, a criança já consegue controlar o pescocinho, ficar com o pescocinho virado, põe ela para baixo, ela levanta a cabeça, tá? Ela consegue já estender o pescoço para cima, ok? Depois vai ter a maturação da parte torácica e lombar. Então a criança vai conseguir se manter de gato, na posição de 4 apoios. Então, ou seja, levantar a coluna lombar, levantar a coluna torácica, né? E conseguir movimentar os membros inferiores. Então, antes disso, ele é tão hipotônico, tão molinho, a musculatura é tão molinha que ela não tem força para ficar contra a gravidade. E depois ela vai alcançando. Daí, com 11, 12 meses, ela consegue... Perdão, com 10... Ai, a bateria tá fraca. Com 4 meses, então, ela levanta a cabecinha. Com 7 meses, ela senta, né? Ela consegue sentar. Com 7 a 10 meses, ela consegue engatinhar. E com 11 meses, ela consegue ficar em pé, sobre os seus pés, segurando em alguma coisa. E com 12 meses, um aninho, ela consegue andar. Então, o desenvolvimento da coluna é assim. Inicialmente, ela é em C, até ela se tornar em S. A gente tem a cifose dorsal, a lordose lombar e a lordose cervical. Então, são 3 curvaturas que a nossa coluna tem. A curvatura cervical, a torácica e a lombar. Como que eu vou analisar a postura de um paciente, então? Vocês vão avaliar o seu paciente aí na sua casa. Sua mãe, seu pai, seu irmão, seu amigo, não sei quem. Mas vocês vão avaliar a postura dessa pessoa, tá? Como que vocês vão avaliar a postura dele? Vocês vão identificar a localização de algumas partes do corpo em relação ao eixo de gravidade, a linha de gravidade. Então, vocês vão imaginar que tem um eixo imaginário que vai passar, aqui, ó, que vai passar na minha cabeça, dividindo aqui a metade direita e esquerda e a metade anterior e posterior do meu corpo. Então, bem no centro do meu corpo vai passar uma linha imaginária. Eu vou olhar se esse segmento corporal, a linha de gravidade, vou dar um exemplo, ela tem que passar, quando você está de lado, bem no pavilhão auditivo externo. Ela passa bem aqui. Se a minha cabeça estiver assim, eu estou com a cabeça anteriorizada. Eu estou com o pescoço anteriorizado, tá? Então, é uma alteração postural. Então, vocês vão eu vou passar para vocês aonde que essa linha deve passar, e aí vocês vão comparar com o seu paciente e ver, não,
A linha tem que passar posterior à patela. E essa linha está passando aqui anterior à patela. Então, tá errado. O joelho dele tá com um desvio postural, tá bom? O fio de prumo, que pode ser utilizado, né? A gente tem um fio que é ligado num chumbo. O chumbo pesa, vai até o chão. Então, fica um fio de nylon ali estendido que vai ser essa linha, tá? A gente tem outras formas também de avaliar, que é um banner transparente, todo quadriculado, que a pessoa fica atrás desse banner. Também é uma forma de estar avaliando a postura, tá bom? Então, a avaliação postural serve para você determinar se essa articulação ou esse segmento corporal ele tem um desvio em relação à sua postura ideal. Sempre você vai avaliar o paciente de 3 posições. Primeira posição anterior, você vai pedir para o paciente ficar de frente para você. Ele tem que ficar com a menor quantidade de roupas possível. Então, geralmente, a gente pede para o paciente ficar de biquíni, né, ou de sunga, para que você, ou pelo menos de short, né, ou top, para que você possa observar todo o segmento corporal dele. Depois você pede para ele virar de costas, que é a vista posterior, e depois de lado, vista lateral direita e lateral esquerda, ok? Bom, vamos começar. Pela vista lateral, esse fio de prumo, né, essa reta, ela tem que começar lá na cabeça, passando através do meato auditivo externo, né, ou ouvido, né, que a gente chama. Tem que passar bem no meio do ouvido aqui, tá? Então, como se fosse uma reta que vai passar aqui, tá? Começando aqui, o buraquinho do ouvido. Aí ela vai descendo, tá? Na coluna cervical, ela vai passar anterior, não ao pescoço, tá? Mas às vértebras cervicais. As vértebras estão aqui. Então, vamos lá, ó. Então, não vai passar anterior ao pescoço, mas ela vai passar anterior à vértebra cervical, que a vértebra está na parte posterior do pescoço, ok? Bom, na coluna vertebral, a linha da gravidade passa posterior ao eixo de rotação das vértebras lombares e anterior às vértebras torácicas. Então, dá uma olhada na figura, deixa eu mostrar, dá para ver aqui a minha seta? Deixa eu ver. Não, né? Não, dá sim, né? Dá sim. Dá tudo. Tá. Então, aqui é o pavilhão auditivo. Aqui ela vai passar anterior à coluna cervical, mas não anterior ao pescoço, porque o pescoço da pessoa tá aqui, ó. Tá? Ela só tá passando anterior à vértebra. Ela vai passar anterior à coluna dorsal, então vai fazer uma curvatura fisiológica aqui nessa região. E aí na lombar, ela tem que chegar em cima da quinta vértebra lombar aqui. Tá? No quadril, essa linha gravitacional, ela vai passar em cima do trocânter maior do fêmur. Tá? Mãe, se alguém mandou mensagem. Não, amor, a mamãe tá dando aula, tá? Vai lá brincar. Não pode mexer aqui. Não tem brinquedo. Tem sim. Mas os brinquedos estão de braço. Então pede um papel pro seu pai lá, pra você pintar. Bom, voltando aqui. Na articulação do joelho, ela passa atrás da patela. Então, a patela está na frente, ela vai passar bem na linha média do joelho, bem na metade aqui da articulação entre o fêmur e a tíbia. Nos pés, ela vai passar anterior ao maléolo. Então, o maléolo está aqui, ela vai passar na frente do maléolo, tá? E anterior ao eixo da articulação do tornozelo. Eu vou detalhar isso daqui, tá, gente? Isso aqui é só uma visão geral. A patologia, né, ou a disfunção, ela é o resultado de efeitos cumulativos ou estresse repetidos por um longo período de tempo. Então, ninguém nasce com uma escoliose, ninguém nasce com uma cifose. A criança nasce com aquele Czinho e a coluna ela vai se desenvolvendo na fase da infância
E geralmente na adolescência é onde se instala alguns desvios de coluna posturais. Por quê? Na adolescência é um crescimento muito rápido em pouco período de tempo. Quem aqui na adolescência, de repente, com 13, 14 anos, já tinha a idade que já tem a altura que já tem a altura que tem hoje, né? Com 18, com 17, aí você já tem. Eu tinha a altura de 17, a mesma altura que você tem hoje, com 14 você já tem essa altura. Então é um estirão, uma fase de estirão. E aí que tem que ser tomado cuidado, porque se o adolescente é sedentário, não pratica atividade física, ou fica, às vezes, com vergonha, né, daquela altura, porque você cresceu muito rápido, você ainda tem a mentalidade de um pré-adolescente, até meio crianção, já está com uma altura de adulto, você fica com vergonha. E aí você acaba o quê? Tendo uma postura mais fechada, né? Até para não ficarem... não quer aparecer, não quer ser percebido, ser notado, você acaba desenvolvendo uma postura mais fechada, né? E com isso, pode desenvolver um aumento da cifose. Além do que, esse crescimento muscular rápido, né? Com sedentarismo, vai definir alguns encurtamentos musculares. Então, a musculatura vai ser encurtada. Então, ela cresceu muito, mas não tem atividade física para fortalecer essa musculatura. Então, a musculatura fica fraca, ela acaba ficando encurtada. Então, atividades de vida diária, como eu falei, de ler livros, estudar, ficar muito tempo em cima do computador, né, na mesma posição ali, com movimentos repetidos, isso vai gerando desvios posturais. Então, a atividade física ela é fundamental, porque na atividade física você vai fazer alongamentos, você vai fazer fortalecimento, você vai fazer mobilização, né, de segmento corporal, e isso vai evitar que o adolescente fique com alteração postural, que depois na vida adulta é bem mais difícil de corrigir. Quanto mais jovem for a correção, é melhor, principalmente no adolescente, porque o adolescente está em fase de crescimento. Se você pega um adolescente que tem uma escoliose e trata, quando ele ficar adulto, talvez ele nem vai ter mais escoliose, né? Por quê? Porque a musculatura vai responder ao tratamento da fisioterapia, vai alongar e também vai crescer, aquilo está em crescimento, aquilo vai se adaptar. Agora, um adulto já de 40 anos com uma escoliose é super difícil de ser tratado. Por quê? Porque ele não vai crescer mais, né? Dá para tratar? Dá, mas é mais difícil, né? Bom, então as causas da má postura, como eu falei, primeira coisa é o sedentarismo, que seria um hábito de vida, né, que não é saudável, mas pode ser associado também à fraqueza muscular, né, atitude mental, que igual eu falei, a pessoa está ali com aquele sentimento de baixa autoestima, né, com aquele sentimento de que quer ficar fechado dentro de um quarto, está com um pouco de depressão, está com um pouco de ansiedade. Essa pandemia ainda ajuda, né? Porque as pessoas estão com medo, né, de ficar doentes, perde a esperança perde até a esperança, o motivo, né, para viver, para trabalhar, para crescer, não tem mais sonhos, não tem mais perspectiva de futuro. Isso vai deixando a pessoa encurvada, vai deixando a pessoa depressiva, e a postura reflete diretamente essa atitude mental, né? Se a pessoa chega com a postura, peito aberto, olhando para frente, né? Cabeça para frente, os ombros para trás, ela tem uma postura de enfrentamento, né? De enfrentamento da vida. É totalmente diferente de uma pessoa que chega já assim, né? Encurvada, cabeça caída ali. Outros hábitos é a hereditariedade. Às vezes sua mãe tem uma lordose, você vai ter propensão a ter uma lordose. Sua avó tinha uma escoliose, você vai ter mais propensão a ter uma escoliose, tá? Mas tudo não é nada só hereditário, é vários fatores, tá? Vamos falar dos principais desvios. Então a gente tem, primeira figura é o adequado, né? Onde a linha está passando exatamente em cima do pavilhão auditivo,
está passando exatamente em cima do trocânter maior do fêmur, está passando exatamente em cima da coluna, da quinta vértebra lombar, né? Dá para ver que tem a curvatura normal, fisiológica ali da lombar, da coluna dorsal e da cervical, tá? Segundo, o que vocês podem avaliar aí nessa mulher? Tem um excesso, né, de curvatura do que seria uma curvatura normal. Então, ela tem uma cifose? Não, ela tem uma hipercifose cervical. Ela tem uma hipercifose torácica, né? Então, a cifose torácica é um formato, né, encurvado ali da coluna torácica, que é normal. Só que o dela está acima do normal, está muito para frente, né? Então, tem um aumento da curvatura da torácica, tem um aumento da lordose lombar e tem um aumento da lordose cervical. Ok? Dá para ver certinho? Então, a curvatura passa no trocânter maior do fêmur, porém, ela não passa no meio da quinta vértebra lombar, está passando atrás, já no processo tifoide da quinta vértebra lombar. Ela está passando ali bem anterior às vértebras torácicas, ela está quase no seio já, e ela está passando bem anterior ali ao pavilhão auditivo também, que deveria passar mais centralizado. Essa figura também não está muito bem desenhada, mas ela está anteriorizada. A terceira, há uma diminuição das curvaturas fisiológicas da coluna. A coluna, normalmente, ela é um S, né? Ela faz esse S, só que está retificado. Essa coluna está totalmente reta, ela não tem curvatura normal fisiológica, tá? Então, você vai ter encurtamento aí de musculatura posterior dos eretores da espinha, né? De glúteo, tá? Retificação, isso gera, às vezes, até pinçamento de alguns nervos, porque entre cada vértebra emergem as raízes nervosas. Vocês lembram disso? De anatomia, lá, fisiologia? Entre cada vértebra dessa, da cervical até a sacral e coxígea, emergem raízes nervosas. Então, as vértebras estão assim. Se eu tenho uma diminuição ou um aumento de curvatura, diminuição desse espaço, vai ter pinçamentos de nervos que saem dessas regiões e vai ter dor, tá? Então a nossa coluna, ela tem que ser exatamente as curvas fisiológicas naturais, tá? E na última, a gente já tem um desvio lateral, chama escoliose. Desse lado da escoliose é do lado direito, tá? Sempre ao lado da gibosidade, ou seja, dessa partezinha que está o desvio. Então, se o desvio está para o lado direito, a gente tem um desvio lateral direito, ou uma escoliose à direita. Tudo bem por aqui? Tudo Vamos bem. dar. Prof, só uma pergunta. Quando a senhora falou que no adulto o tratamento já não é tão efetivo, a senhora está falando em relação a alinhar de volta ou a questão de dor? Se ele tiver dor, tipo, não tem muito o que fazer. Não, alinhar de volta. Então, assim, vai ser difícil alinhar novamente. Raramente você vai conseguir alinhar totalmente. Você vai conseguir, às vezes, diminuir a dor, melhorar a qualidade de vida, fortalecer um pouco a musculatura, mas vai ficar torto, entendeu? Não vai ficar alinhadinho normalmente. Lógico que são casos e casos, estou falando de uma forma geral. Você pega um adolescente ou um jovem de 20 e poucos anos e faz uma reeducação postural, a chance dessa pessoa ficar com a coluna totalmente alinhada, que já ficou com a coluna retinha. Não, reto não é normal. Reto também é uma alteração. Ó. Esse C aqui, o terceiro, ele está com a coluna reta. Está errado. O normal é ter as curvaturas fisiológicas, né? Então, vai ficar a postura bem correta. Agora, uma pessoa de 40, 50, 60 anos, vai ser muito difícil. Você vai conseguir tirar a dor, mas ele vai ficar dependente da fisioterapia, assim, eternamente, porque tenho pacientes, né,
que, por exemplo, parava de fazer fisioterapia, voltava tudo de novo. Por quê? Porque a fisioterapia ela consegue alinhar, colocar no lugar, tirar a dor, só que depois a pessoa vai voltando para ter a tendência de voltar, né? Voltar essa dor, entendeu? Então, você não consegue, vamos dizer assim, alinhar totalmente, né? Às vezes a pessoa vai ficar com aquele desvio, mas você consegue melhorar a dor e a qualidade de vida. Ele vai dormir melhor, vai conseguir trabalhar, ele vai pegar atestado, ele vai ficar bem, vai ficar sem dor. Mas a coluna continua torta ainda, entendeu? Isso que eu quis dizer. Então, obrigado. Bom, então vamos falar um pouquinho dos desvios. Então, a hipercifose. Então, o natural é termos uma cifose dorsal, ou seja, o nosso dorso, ele tem ali, né, um formato côncavo, né, de uma concavidade anterior e uma convexidade posterior, tá? A letra C tá aqui, a convexidade. Concavidade, peraí. Côncavo é dentro e convexo é o fora, tá? Então, a coluna dorsal, ela é côncava anteriormente e convexa dorsalmente. O dorso da pessoa tá aqui. Se há um aumento dessa curvatura, veja na primeira foto aqui, esse é o normal, tá? Esse é o normal. Estão vendo aqui? Essa primeira imagem do esqueletinho aqui? Esse é normal. Esse aqui já está com excesso de um aumento da convexidade posterior, ó, tá vendo? Aumento da convexidade posterior. E ainda tem uma anteriorização da cervical, ó, tá bem para frente a cabeça dele. Então, com a idade, é natural que isso vá acontecendo. Então, é uma péssima notícia para vocês. Com a idade, a gente vai perdendo muita água corporal, a gente vai perdendo a capacidade do nosso organismo fixar o cálcio, né? Então, a gente vai tendo uma desmineralização óssea. Então, os ossos vão ficando mais porosos, mais frágeis. E com a perda de água também, a gente tem, entre um osso e um outro da vértebra, entre uma vértebra e a outra, a gente tem um disco, que é um amortecedor, sabe? É um disco intervertebral. Ele serve para amortecer impactos. Ele é como se fosse um líquido e um gel dentro. Com o envelhecimento, a gente perde água desse disco intervertebral. Em vez dele ficar bem gordinho, bem cheinho, bem fofinho, ele vai ficando ressecado e vai diminuindo. Então, a vértebra, às vezes, quase bate na outra. Então, diminui a estatura, é normal. Com a idade, você vai perdendo estatura e você vai perdendo também essa capacidade da coluna se expandir, né? Lógico, isso eu digo, assim, tem muitas formas de você prevenir isso, né? Alimentação, exercício, etc. Medicamentos, vitaminas, mas de forma geral, eu estou dizendo que a gente vai perdendo água, vai perdendo capacidade de fixação de cálcio, né? Então, os ossos vão ficando mais frágeis e por isso a gente vai, com o envelhecimento, diminuindo de estatura. Tá? Então, é normal uma pessoa que tinha 1,70 m com 40 anos e com 70 está com 1,65 m, entendeu? Mas lógico que tem como prevenir. Igual eu falei, alimentação e exercício é tudo, né? Para você conseguir melhorar a captação de cálcio, para você conseguir melhorar a sua mobilidade, né? Fisioterapia, né? A gente trabalha muito com isso. Então, a fisioterapia ela vai tentar impedir esses avanços aí que a idade acontece nas pessoas. A hiperlordose lombar é a acentuação da concavidade lombar. Então, a lombar, ela é côncava. Ela tem essa... O Czinho dela é assim, ó, né? As costas da pessoa é aqui, ela tem esse afundadinho. Então, é normal, né? Só que com a gravidez isso aumenta, com algumas alterações também. Às vezes tem pessoas que têm uma má postura ou têm uma tendência, né?
já desde criança, de arrebitar o bumbum, de pôr o bumbum para trás, né? Acaba, ou alterações genéticas também, as pessoas têm, a mãe já tem uma lordose, a filha já tem uma lordose, então é mais comum nas mulheres, né, a hiperlordose, principalmente por causa da gestação. Há uma acentuação dessa curvatura, e aí fica mais profundo, tá? Isso leva também a pinçamento do nervo ciático, que o ciático é o nervo que sai ali da terceira à quinta vértebra sacral, emerge nervo ciático. As raízes dorsais de S3, S4 e S5 formam, né? São 3 raízes que saem, emergem ali e formam um nervo só, que chama nervo ciático. E ele passa pelo bumbum, ali pelo glúteo, vai para trás da coxa, vai até o final da perna. Então ele dá uma dor que se irradia ali por toda aquela parte posterior da coxa, tá? Então, muitas vezes, a hiperlordose que leva a esse pinçamento desse nervo. Escoliose é a curvatura lateral da coluna. Pode ser estrutural ou não estrutural. Tem vários tipos, né, de escoliose. A escoliose em C, que era causada por diferença de tamanho entre os membros inferiores. Então, se você tem um membro mais curto que o outro, uma perna mais curta, a coluna ela não vai ficar reta, né? Porque uma perna está mais curta que a outra, então ela vai ter que compensar. E ela gera essa escoliose em C. Pode ser causada por postura errada, por dormir errado, né? Ou por hipertrofia de alguns músculos laterais da coluna. Então, às vezes, uma musculatura de um lado tá. Peraí, a coluna tá aqui. A coluna tá aqui, né? Tem músculo aqui e tem músculo aqui. Essa musculatura está muito contraída e essa está muito relaxada. Então, vai gerar o quê? Vai entortar a coluna, certo? Vai ter uma tração para um dos lados. Então, a gente tem alguns tipos. A gente tem a torácica direita. Então, na altura da coluna torácica, que são na altura daquelas 12 vértebras que eu falei para você, pode ter uma curvatura ali. Quando o desvio está para a direita, a gente chama a escoliose à direita. Quando o desvio está para a esquerda, a escoliose é à esquerda. É sempre no local que há... Peraí, deixa eu voltar. Passou muito rápido. Então, aqui, ó. À esquerda, no caso. Essa é a lombar, que é a curvatura que está no final, está nas 5 vértebras finais aqui da lombar. À esquerda e aqui à direita. Essa é uma escoliose total direita, então ela é uma curva só, ou seja, é uma curva grande que envolve todas as vértebras torácicas e todas as vértebras lombares. É um C grande que vai ali desde a cabeça cervical, então tem vértebras cervicais envolvidas, vértebras torácicas e vértebras lombares. Escoliose total esquerda, quando total, porque todas as vértebras estão envolvidas, cervicais, lombares e sacrais, até a sacral aqui, tá? Escoliose dupla, quando tem 2 curvas, uma para a direita e uma para a esquerda, então uma compensa a outra. Como tem ninguém consegue andar assim, de lado, né? Para a gente ficar em pé, a gente precisa adaptar. Então, se a lombar vai para o lado direito, a torácica tem que ir para o lado esquerdo, para a pessoa se manter reta, né? Como ficar aqui no prumo. Então, são escolioses em S, que a gente chama, né? Então, escoliose dupla ou até mesmo tripla. No caso aqui, ó, a gente tem envolvendo cervical, temos escoliose cervical à esquerda, a torácica à direita e a lombar sacral à esquerda. Então, quando é tripla, o sacro ele vai ficar desnivelado, o quadril vai ficar um quadril mais alto que o outro. A espinha ilíaca anterior de um lado vai estar numa altura e a espinha ilíaca anterior do outro lado vai estar em outra altura. Vai ter um desnível de quadril. Gibosidades. Gibosidades são quando tem já uma deformidade instalada, né? É uma corcunda, tá? Gibosidade quer dizer corcunda. Então, é aquela parte
que fica alta, tá? No paciente, ó. Dá para ver bem aqui, né? Uma gibosidade. Aqui uma curva dupla, torácica e lombar, né? A torácica direita e a lombar à esquerda. Aqui uma curva lombar à esquerda. Aqui uma curva torácica à direita. Aqui uma curva principal dupla, né? Tem torácica e tem lombar. Aqui uma só lombar à esquerda. Aqui uma tóraco-lombar, então tem torácica e tem lombar. Ó. Não pega cervical, mas pega torácica e lombar. Uma curva só, juntando a coluna torácica e lombar. E essa é apenas uma torácica aqui, tá? Então, geralmente, quem tem escoliose vai ter uma gibosidade. Quando a gente pede para a pessoa... Como que a gente faz um teste para ver se a pessoa tem escoliose? A gente pede para a pessoa ficar em pé, né? Estender as mãos assim, unidas, esticar lá em cima, né? E flexionar o tronco inteiro para frente, mergulhando, tentando encostar essas pontas das mãos lá nos pés. Quando há essa flexão da coluna, olha lá, a coluna normal ela é nivelada. Você põe uma régua aqui em cima, tem um nível, né? Tem um nível aqui. E aqui não, ó, um lado está mais alto que o outro. Quando tiver esse desnível, essa deformidade, a gente tem escoliose, tá bom? É um teste simples que dá pra gente avaliar. Outro detalhe, a gente tem que avaliar se a coluna está retificada, né? Então aqui, ó, costa plana ou coluna retificada. Então ele só tem aqui a cervical, que tem a lordose cervical. A coluna torácica e a lombar, há uma retificação, tá? De ambas as curvas, da torácica e da lombar. E aqui a gente tem uma protração de cabeça e uma retração da cabeça. O que seria isso? Então, ó, vou mostrar para vocês. Protração da cabeça, quando o queixo vai lá na frente, o pescoço, ó, tá acentuando aqui a curva cervical. E uma retração, quando eu tenho uma retificação da cervical, tá? Então, na retração da cabeça, eu tenho uma retificação da coluna cervical, tá? Então, não tenho a curva normal esperada da coluna cervical. Isso chama retração. E na protração, eu tenho o queixo muito anteriorizado, eu tenho a cabeça muito anteriorizada e eu tenho um acentuamento, uma hiperlordose cervical. Então, o correto não é nem essa foto e nem essa. As duas estão erradas, essas mulheres aqui. Tanto a protração quanto a retração. As duas são curvaturas. Um é excesso e o outro é sem nenhuma curvatura, tá? Joelho. Vamos falar um pouquinho de membro inferior. Quando eu peço para as pessoas, para o meu paciente unir as pernas, encostar um maléolo no outro, eu tenho que observar se tem um espaço entre essas pernas, tá? Tem pessoas que conseguem até encostar um joelho no outro, mas os pés ficam separados. Quando a pessoa consegue encostar um joelho no outro, consegue encostar a coxa na outra, mas os pés estão separados, a gente fala que é um valgo de joelho. Usa até um macete, né? Quem é valgo não cavalga, porque para cavalgar você precisa abrir as pernas, afastar os joelhos e ter aquela linha normal das pernas. O joelho varo é ao contrário, né? Ele vai até unir as pernas, unir os maléolos, e se ele unir os maléolos, os joelhos não ficam unidos, ficam lateralizados. Então tem um desvio medial, né, do joelho. Perdão, ao contrário, um desvio lateral do joelho. E o joelho valgo é um desvio medial do joelho. E aqui seria o normal, onde ela encosta tanto o joelho quanto encosta o maléolo. E é normal, às vezes, pela pouca gordura, a pessoa tem um vão aqui entre as coxas ou entre as pernas. Isso vai depender da quantidade de gordura corporal, tá? Se a pessoa é bem magrinha, vai ter até vão aqui na coxa. Se ela é mais gordinha, vai encostar
todo o tecido, mas eu estou dizendo de alterações ósseas, né? Então, joelho normal e malelo normal é quando você consegue encostar os dois joelhos e os dois maléolos, tá? E o joelho valgo, uma projeção do joelho para a parte medial do corpo, né? E o joelho válido, uma projeção do joelho para a lateral do corpo. Ambos só podem é causados por desequilíbrios musculares. Outro tipo de alteração no joelho é o joelho Prof, recurvado. tá travando bastante, a gente tá conseguindo entender. É quando tem uma hiperextensão aqui do joelho, tá? Projeção. Professora, não tá dando para entender, prof. Tá travando muito. Gravidade. Prof, a senhora tá ouvindo? Prof, alô? E o pior é que o vídeo dela tá bom, mas não tá saindo áudio. À frente do joelho. Então, a linha da gravidade vai passar à frente do joelho, tá? Vai passar aqui, ó. Parece que não mudou o slide de vocês. Deixa eu ver se vai mudar. Prof, a senhora tá ouvindo? Ela já passou uns 4 slides e eu não escutei o primeiro. Tá escutando a gente, prof? A informação. Prof, tá ouvindo agora?
Gente, a cara da prof, ela tá muito desaconsoada, eu acho.